E aí, galerinha, tranquilo? Professor Lauro aqui. Vamos para nossa segunda aula, né, da APC de maio. Bom, na primeira aula a gente falou sobre acústica e nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre espectro eletromagnético, beleza? Vamos entender um pouquinho como é que acontece as cores, a luz, o que que é a luz, o que que é radiação, o que que é essa onda eletromagnética, tá certo? Radiação ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio-gama, tá certo? E assim por diante, tá bom? Vamos para o nosso PDF? Olha só. Pessoal, então é o seguinte, a gente tem aqui espectro eletromagnético, né? Espectro eletromagnético é uma relação, tá? É uma organização que eu tenho ali todos os tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Então aqui, ó, na figurinha a gente pode ver ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, a luz visível, né? Ó, com as 7 cores que a gente conhece do arco-íris, ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C, que é a luz, né, que queima a nossa pele quando a gente fica muito tempo no sol sem protetor, tá certo? E mais pra frente ainda, a gente tem raio-x, raio gama, tá certo? Radiação que né, é mais prejudicial à saúde, né? Olha o símbolo aqui. Tá certo? Então, ó, se você analisar, ó, a ondinha era grande, tá? O comprimento de onda era grande e ele foi ficando pequeno. Tá certo? Foi ficando pequeno, 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 pequeno. O que que isso significa, pessoal? O que que diferencia, por exemplo, uma onda de rádio de uma onda infravermelha ou de uma luz visível, né? Como é as cores que a gente vê todos os dias. O que diferencia essas duas é simplesmente a frequência de vibração da onda. Tá bom? Então, ó, uma onda de rádio, ela vibra muito mais devagar, a frequência dela é muito menor do que, por exemplo, uma frequência de uma luz ultravioleta A, B ou C, tanto faz. Ok? E muito menor ainda, né, do que uma onda de raio-x, uma onda de raio gama, né, que já começa a fazer mal para a nossa saúde. Então, olha só, a luz visível, todas as cores, tudo que a gente enxerga, né, que está aqui nesse pedacinho chamado luz, né, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, né, e assim por diante, até o violeta, tá certo? As 7 cores que a gente conhece que formam todas as outras, tá certo? Então o que diferencia cada cor é também a frequência de vibração da onda, tá certo? Então uma onda, quando você vê um objeto vermelho, né, a frequência dele, né, vamos voltar aqui, quando você vê um objeto vermelho, a frequência de vibração dele é menor. Por exemplo, a onda está vibrando com uma frequência menor do que, por exemplo, quando você vê um objeto azul ou até um objeto violeta, tá certo? E daí a gente vai ter as duas ondas. Infravermelha, tá? Abaixo do vermelho, e ultravioleta, ou seja, depois do violeta. Então, onda infravermelha, onda ultravioleta, ou luz infravermelha, luz ultravioleta, tá certo? Luz UV, que a gente chama, né, corriqueiramente. Tá joia? Então, olha só, voltando aqui para o nosso PDF, a gente tem aqui as cores visíveis, tá? E o que que importa nesse espectro eletromagnético, tá? O que que a gente tem que levar de ensinamento daqui? Quanto maior a frequência, tá? Maior é a energia dessa onda. Então, mais energia ela te entrega. Então, ó, é por isso que, por exemplo, se você fica exposto a uma onda de rádio, você não se queima, tá? Não queima a sua pele como queima quando você fica exposto a uma luz ultravioleta, que é a luz do sol, por exemplo, tá certo? Isso que diferencia a frequência de vibração e a quantidade de energia que essa onda consegue carregar, tá? E quanto maior a frequência, maior é a energia que essa onda leva, tá certo? E ondas, quando elas são muito energéticas, quanto mais para a direita, raio X, raio gama, raio beta, e vai embora, maior é ainda a energia que elas carregam, e aí elas prejudicam muito pra gente. Tá até o símbolozinho, né, de radioatividade aqui, porque aí você já lembra lá dos acidentes que aconteceram no Japão, tá certo? Na Rússia, em Chernobyl, tá certo? Já assistiu a sériezinha lá, Chernobyl? Se não assiste, tá? Recomendo, que é bacana. Você vai ver quais são os efeitos, né, no corpo humano de uma exposição a uma radiação tão energética como é a radiação gama, tá certo? E assim por diante, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue responder os exercícios aqui com isso, né? Então, primeiro exercício, né? Ou seja, exercício 3, porque o 1 e o 2 a gente fez na aula de acústica, tá? Então, continuando a aula, exercício 3. Considere as afirmações abaixo. Raios ultravioleta A, UVA ou UVA, são mais energéticos que os raios infravermelhos. Gente, é só olhar aqui, ó. Onde que está a radiação infravermelha? Professor, tá bem aqui, ó. Radiação infravermelha, tá? E a raio ultravioleta A, tá bem aqui. Olha só, quanto mais para a direita, maior é a frequência e maior é a energia que
que tem essa onda, que tem cada fóton. Então, sim, uma radiação ultravioleta A, ultravioleta B ou qualquer seja, quanto mais para a direita, mais energia ela tem em relação à esquerda. Então, uma onda ultravioleta A, ela é sim mais energética do que a infravermelha, tá ok? Então a primeira aqui tá verdadeira. 2. O comprimento de onda de uma onda eletromagnética aumenta quando ela entra na atmosfera? Não, pessoal. Quando ela entra na atmosfera, quando uma onda entra de um meio para o outro, do ar para a água, do espaço para a atmosfera e vice-versa, o que acontece, tá? Olha aqui para mim. Quando a gente entra, quando um raio entra da atmosfera, quando ele muda de meio de propagação, lembra lá das aulas iniciais, lá dos meses anteriores de ondulatória. O que acontece quando uma onda, tá? Um feixe de luz ele atravessa, ele muda de um meio para o outro. Acontece refração, muda só o ângulo que esse cara estava se movendo. Então, se ele estava vindo nesse ângulo, tá? Quando ele entra na água, ele muda num ângulo um pouco mais acentuado ou menor, né? Vai depender de qual meio que a gente está falando. Tá joia? Então, não, tá? Comprimento de onda de uma onda eletromagnética aumenta quando ela entra na atmosfera? Não. 3. A velocidade de uma onda eletromagnética é extremamente alta, a ponto de nada interferir seu movimento. Sim. Aliás, pessoal, ó, vem cá, olha aqui. Ondas eletromagnéticas se movem, tá? Você viu lá? Quais são os tipos de ondas que fazem parte da onda do espectro eletromagnético? A luz visível. E a luz, você lembra da velocidade dela quando a gente estudou lá no início da ondulatória? A velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Sim, professor, não falou errado. 300 mil quilômetros por segundo. Então, a cada um segundo, ela anda 300 mil quilômetros. É uma velocidade absurdamente alta. É a coisa mais rápida que a gente tem no universo até hoje. Tá certo? Nada conseguiu nem chegar perto da velocidade da luz, a não ser a própria luz. Tá joia? Então, quando ele fala aqui, ó, que a velocidade de uma onda eletromagnética é tão alta que nada consegue interferir no seu movimento, tá? Isso é verdadeiro por quê? Qual que é a prova que você tem, tá? Provavelmente você está assistindo esse vídeo, essa aula de física, né? Provavelmente você deve estar assistindo conectado no Wi-Fi, tá certo? E provavelmente você não está no mesmo cômodo da casa que o seu aparelho roteador, que o seu Wi-Fi tá. O que significa isso? Por que eu estou te falando isso? Onda de Wi-Fi, onda de rádio, é uma onda eletromagnética. E se você está com o Wi-Fi lá na sala e está deitado no quarto assistindo a aula de física, essa onda de rádio, tá? Esse sinal Wi-Fi ele está atravessando as paredes, né? Você está conectado, você tem sinal do celular, você tem 4G, mesmo dentro da sua casa você tem 4G, então sim, tá joia? Essa terceira afirmação é verdadeira. A velocidade é tão alta que nada interfere no seu movimento, tá? Quando interfere, interfere muito, tá joia? Então a gente fica, quais estão corretas? Apenas 1 e 3, tá? Letra E de escola, tá certo, galerinha? Vamos fazer a quarta? Ó, a quarta questão do Enem, hein? Importante, presta atenção. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. E aí agora ele faz a pergunta. A radiação captada por esse detector encontra-se em qual região de frequência? Meu querido, vem cá. Uma aplicação prática do dia a dia, tá certo? Você já provavelmente deve ter visto aqueles sensores de movimento que quando você se mexe um pouquinho, ele até acende às vezes, né? Pra indicar, olha, tô te enxergando, eu tô te detectando, tá certo? Quando o alarme da residência, do comércio, ele tá ligado, se esse cara detecta algum movimento, ele informa lá pra centralzinha de alarme e aí dispara alarme, né? Faz tudo isso, sistema de segurança, tá certo? E esse funcionamento é através de radiação, né, um tipo de radiação que nós emitimos no nosso corpo. Tá certo? E agora a gente vai se aproveitar de um fato que a gente está vivendo no momento, que é a pandemia. Você provavelmente já deve ter chegado em algum lugar, né, além de ter que estar com a sua máscara obrigatória, você deve ter chegado em algum lugar em que eles estavam passando álcool, né, nas suas mãos e medindo a sua temperatura. Sabe aquele medidorzinho de temperatura? Aquela câmerazinha que ele aponta para você, ele não encosta em você. Aquilo lá mede a temperatura exatamente da mesma forma que esse sensor de segurança funciona, tá? E vamos matar a charada agora aqui, porque Enem conhecimento, né, geral. Que tipo de radiação é essa, professor? Radiação infravermelha, tá? Nós, seres humanos, emitimos no nosso corpo radiação do tipo infravermelha, tá certo? Pode pesquisar para você dar uma olhada, tá? Em câmeras térmicas, tá? O que é uma câmera térmica? É uma câmera que
tem a capacidade de enxergar a luz infravermelha. E aí a gente vê onde está mais quente, onde está mais frio, tá certo? Onde está mais quente está com uma cor mais forte, onde está mais frio está com uma cor mais próxima do azul e assim sucessivamente. Tá joia, meu querido? Então vamos voltar lá? Então, ó, a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência do infravermelho, tá? Ele detecta a radiação infravermelha, que é a radiação que o nosso corpo emite. Todo mundo emite, tá? Não tem o que fazer, não precisa estar com febre, não precisa estar com hipotermia. Todo mundo naturalmente emite radiação infravermelha, tá certo? Então esse detector, como ele é feito para detectar movimento de pessoas, né, ou de alguma outra coisa, ele funciona nessa região de frequência, tá bom? Certo, meus queridos? Bom, a aulinha de hoje foi rápida, tá? Pra gente finalizar a apostila. Dá uma lida no textinho de apoio que tem ali, tá? Eu não li na íntegra pra você, pra não ficar muito longo, mas você dá uma olhada. Responde de novo as questões. Se quiser mais atividades ou se ficar com dúvida, me manda um WhatsApp que eu te ajudo. Tá joia? Um abraço e até mais, galera!